Olá, eu sou o irmão Fábio e tenho 48 anos e tenho um grande prazer e uma enorme gratidão a Deus de poder fazer parte do grupo dos alunos do CETEV. Bom, todos nós temos uma história de vida e a minha, por acaso, é repleta de mudanças. Nasci em Pirajuí, interior de São Paulo. Depois, minha família mudou para a capital, onde minha mãe conheceu a Cristo. Logo em seguida, mudamos para Garça, que é a cidade natal da minha mãe, e lá pude conhecer o pastor John Hatcher na Igreja Batista do Centro. Uma coisa muito interessante que tinha ali e que eu pude fazer parte foi do trabalho missionário que era feito com um ônibus que nós chamávamos de Capela Volante. Então cidades como Lupercio, Suavilândia, Santa Teresa, Marília, Álvaro de Carvalho e Vera Cruz eram trabalhos que a gente visitava ali e a gente fazia os cultos dentro do ônibus, as crianças vinham, era uma coisa super legal, super interessante. Depois de algum tempo, por causa do trabalho do meu pai, a minha família teve que se mudar para Presidente Prudente, que fica mais ou menos a 230 quilômetros de Garça. Mas eu nunca perdi o elo com os irmãos lá da igreja de Garça, né? O pastor Gilberto, o pastor Edson, o pastor Celso, entre outros irmãos. E a gente sempre tinha ali aquela vontade ali de estar sempre revendo o pessoal, até mesmo por causa dos parentes, familiares que tinham em Garça, então facilitava um pouco a manter esse elo. Depois de algum tempo, por volta do ano 2001, através de contato com eles, eu pude voltar para Garça para poder ingressar então lá no CETEV. E então eu tive professores lá como o irmão João Paiva, o pastor Celso, a irmã Mariazinha, pastor Gilberto, pastor Edson, e inclusive eu estive fazendo a matéria da doutrina do Espírito Santo com o próprio pastor John Hatcher. Aí, infelizmente, tive que voltar para Presidente Prudente, então eu não consegui concluir o curso naquela altura. Atualmente, hoje sou casado, tenho 2 filhas e nós vivemos aqui em Portugal, na cidade chamada Lagos. Os anos se passaram, né, e eu nunca perdi ali aquela vontade de terminar o curso. Então, por meio do pastor Gilberto, eu consegui retornar ao CETEV, às aulas. E, inclusive, veio até num momento muito importante da minha vida, porque as questões de mudança de país, né, o fato da gente estar longe da nossa terra e os últimos acontecimentos que houveram nos últimos 5 anos, inclusive até mesmo a morte da minha mãe, mexeu muito com a área emocional, tanto minha quanto da minha família em geral. E eu louvo a Deus porque Deus tem abençoado muito a nossa professora, a irmã Sônia Farias, para nos ajudar, para passar aí o conteúdo todo da disciplina que a gente tem visto esse semestre, que é justamente saúde emocional. Falando que a gente precisa realmente ter bom tempo, prudência, cuidado para preservar a sua vida, relacionamento, né? O conteúdo dessa disciplina tem me ajudado muito na questão do autoconhecimento. Outra coisa importante também que eu tenho aprendido é que as nossas emoções, ela tem um objetivo principal, que é de buscar a Deus. Embora, por causa dos nossos pecados, as nossas emoções nos levam para longe dele, né?
aprendi também que o meio que eu fui criado me ensinou que as minhas emoções, ou seja, me ensinou certas emoções que contribuem para a formação da minha identidade e que diferem as pessoas umas das outras e que influencia também na nossa autoestima. Todos nós temos reações adversas por causa das nossas emoções, né? Por causa da alegria, da tristeza, da raiva e do medo. E quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, ou seja, passamos a ser seres espirituais, o que difere de uma pessoa não salva. Um ponto positivo do salvo em relação ao não salvo é que a partir desse momento que nasce de novo, nós passamos a ter a direção do Espírito Santo em nossa vida, e isso ajuda a controlar e tratar as nossas emoções, porque até então elas causam efeito no meio onde nós vivemos. Outro ponto importante nessa disciplina de saúde emocional foi o fato de aprender a reconhecer as coisas que geram um descontrole emocional. Também outra coisa é que a oração ela é muito importante no cuidado do estresse e daí a necessidade de reconhecer e cuidar do meu temperamento. Porque o meu temperamento ele pode agir de forma negativa se as minhas emoções não estiverem equilibradas. E por causa disso, posso aí ter problemas, porque essas emoções não equilibradas, junto com o meu temperamento, pode resultar em algumas catástrofes, vamos dizer assim, e tanto em nós mesmos como no meio onde a gente vive. Igreja, trabalho, a sociedade em geral, isso tudo pode ser mesmo catastrófico. Eu aprendi uma lição muito importante e creio fielmente que os pontos dessa lição devem ser a base na vida de todo crente. E que lição seria essa? É que nós podemos ter uma inteligência emocional segundo os princípios bíblicos. E quais são esses seus pontos? Primeiro, a Bíblia é a mente de Cristo. Segundo, eu devo conformar a minha mente com a mente de Cristo. Terceiro, devo cumprir o propósito de ser parecido com Cristo. Quarto, é preciso fazer um exercício de desenvolver em mim o caráter de Cristo. Quinto, eu preciso me encher do Espírito Santo. Sexto, eu tenho que buscar a ter uma comunhão com Deus de forma a estar confessando meus pecados mesmo, fazer uma limpeza, passar um pente fino em relação aos meus pecados. Sétimo, eu devo me submeter à obediência e à mente de Cristo. E oitavo, não entristecer o Espírito Santo. Descobri também que há um segredo. O segredo é, quanto mais íntimos estamos com Deus e mais conhecemos a sua palavra, maior será o nosso equilíbrio e a nossa inteligência emocional. Eu sempre busco, através das Escrituras, um texto que possa resumir o que eu aprendi em uma determinada situação. E nesse caso da disciplina de saúde emocional 1 e 2, também não é diferente. E a passagem bíblica que resume tudo que eu aprendi é a que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.